Bandeko, bonjour. Bonjour encore. Pimbote lisusu. Natondi nzambe ndenge apesi biso susu makasi ya kuzonga na via YouTube pona tokutana lisusu to continuer lisolo na biso oyo ezali lokola histoire donc livre. Okoki kobenga yango pe mission na biso ezali makanisi donc ezali makambo ebele na kati. Eza donc tokoloba histoire moko ezalaka na commencement pas l'affinité. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, da gente podemos nos encontrar de novo via YouTube para podermos continuar a nossa conversa da nossa história, ou podemos chamar série ou novela. Novela que tem o princípio, mas não tem o fim. So, quando a gente tiver aquela eficácia, aquela força, a vontade, bondade, vamos sempre voltar neste meio e podemos ter uma conversa, atribuir a nossa conversa de Deus Senhor para todos e que todos estejam abençoados em seu nome. God, aleluia. Ontem, há bocadinho estive a falar do vídeo do começamento de Deus. Pá, não fui tão longe para perguntar a minha sabedoria again, porque o que ele me disse logo que eu acabei de fazer esse vídeo, disse tens que continuar, que estava bom o que eu estava a fazer. Então, nazabe na mingi te akuzonga lisusu na zonga na ba vision na ngai ou makanisi na ngai ndenge na salaka. Pona donc na sala vidéo kaka na même jour makanisi yebisinga ke continuer fakosilisa lisolo ya vidéo. Donc na sepeli mingi yango na moni nga na ye na continuer donc tosuka kike Yesu asali mokili na mokolo ya yenga apemi. Deus had done all his work, and when it comes on Sunday, it was a day where he really wanted to rest. So Sunday to me is a day where really God don't want to be disturbed. Eu posso falar que é o dia que Deus mesmo não quer ser, como é que se diz, disturbed em português. Não quero ser incomodado. É o dia que Deus tenta descansar. A incomodação para com Deus é um bocadinho complicado ali. Eu não consigo entender mesmo eu. E tenho que fazer mais research. Vou fazer mesmo muito research. Então vou tentar na luka na luka susu mingi na yeba. Pona ndenge na monela ki masolo yango tanga ezali ke samedi ezali mokolo akiyaki kozonga atala misala na ye. Dimanche ezalaki mokolo alingaki kozala balobaka kozala interrompi te. Donc ezalaki mokolo alingaki apemisa nzoto, apemisa bongo na ye, apemisa nyonso. Donc yango natikaki kosilisa na liloba wana elekaki ke peut-être samedi yango elingo kozala mokolo biso tokokende ko glorifier Dieu. Exemple ekozala pe na bandenge ebele tokolobela yango nakoluka nasola na batu nakokontinue kaka te kolobaka sa kosola na batu misusu pe oyo baza na mwa experience koleka ngai, bato bakoki koyeba pe koleka biso bazalaka kaka moto pe akopesa oyo makanisi yango nabengaki programme oyo komba makanisi à la ndouche. Donc vou tentar fazer mais research, fazer mais, procurar mais, tentar ler mais, tentar fazer mais perguntas no senhor Google. Talvez vou chegar com uma conclusão, porque no meu maior pensamento eu penso que o sábado era o dia que tínhamos que glorificar mais o Deus. Os muçulmanos rezam na sexta-feira. Os judeus rezam no sábado. Na sexta-feira foi o dia que Deus fez o homem. Donc na vendredi, exame kolo nzambe asalaki mobali. Puis na même jour asalaka mwasi. Quer dizer, na sexta-feira é o dia que Deus fez o homem e no mesmo dia fez a mulher. Não deixou passar os dias. Não deixou o homem sozinho no jardim.
por algumas horas e ele viu que ele não tinha companheiro. Então, tentou trazer todos os animais e ele não conseguiu encontrar um amigo. Só meteu-o a dormir e tirou-lhe uma costela, fez a mulher. Então, Nzambe asala ki mwasi te ke o na mukolo a samedi ou na mukolo a dimanche. Nzambe asala ki pe mwasi na même jour, a vendredi wana na 5e jour. Tango asali biso mibali, amoni ke mobali azalaki na kamaradi te oyo akokaki kozala pembeni na ye, mosungi na ye. Ale Nzambe atindi ye na pongi, alali, alongoli ye mokuwa, na mokuwa wana yango asalaki mwasi. Donc, je pense que côté wana tokoki ko se comprendre. Et puis, Nzambe likamni na sala kitanga sali bango, akamati afuliye. Biso tolobaka mopepe. Nzambe apesi ye mopepe. Pona ko vivre. Mais na ngai ndenge nazo kotangela ngo nazo komona ngo neti ezalaki esprit. Mopepe wana ezalaki esprit. Esprit oyo apesaki na Adam na Eve. Sikoyo, tanga apesi bango esprit wana, atindi bango, atie bango na jardin, apesaki ye, ba loi na ye. Nyonso oyo, abandi koyebisa ye kaka makambo wana alobaki liboso na Bible ke ava asala ye mutu. Na pesi yo pouvoir. Na pesi yo pouvoir na ba créature nyonso. Oyo bazali kotambola na mokili. Eu estou a te dar o poder em todas as criaturas que estão na terra. Os peixes que estão na água. Os pássaros que estão no céu. Então, e os verdes. E as frutas que estão na terra. As plantas. Tudo. Você é que é o chefe. Nomeou-lo como supervisor. Então, Deus nomeou o homem como supervisor. Mas a companheira que tinha. Então, Deus, o que é que ele disse a ele? Deixou-los no jardim de Edém. Eles podem comer de tudo que está aqui neste jardim, mas menos daquela planta que está no centro do jardim. Eu vi que o que colhia nisso, ou eu sou como na volta na jardim. Mais exception, ya nzete wana ou ezali na kati ya jardin. Okoki kolia ba fruit nango te. Ok. Mutu na esprit déjà bapesaki na Nzambe ayoki mobali na mwasi. Ayebisi na mobali et puis ayebisaki na mwasi. Ale atikeli bango jardin et puis atikeli pouvoir ya eloko nyonso bazalaki wana na mokili. Ndanga atikeli yango. Sikoyo Adam ake na ndenge azalaki wana batikelaki jardin nyonso wana azalaki mutu oyo alingaki fa kolamuka na tongo kokende ko look after the garden, kokende kotala na jardin, kokende kobongisa place eza ya kobeba. Donc azalaki mutu fa kende kosala. Mwasi atikalaka na ndaku, mpona provide ba aliment, kolamba babiloko wana tu na palais. Ndenge basalelaki bango. Sikoyo nyoka aye na sima kukutana na Eve. Siko place wana, let understand each other. Fato lugato comprendre. Nós temos que nos entender uns aos outros. Então, nesse momento, como a Bíblia nos diz, a cobra veio ter com a Eva. Na Bíblia, zolo bela biso que nyoka aye kosolola na Eve. Tokanisa ensemble. Soki tozongisi makanisi na biso, ba esprit na biso tosanango seki na moma wana l'homme azalaki na pouvoir ya kosolola na banyama. In that moment, Nzambe nenga pesaki biso pouvoir over na likolo ya ba créature nyonso. Donc ya pesaki biso pe pouvoir ya communication avec l'homme et les animaux. Donc pona nyoka aye
kosolola na Eve. Ayaki te akamati fruit apesi akotie na munoko. Aye kosolola. La Bible nous dit na Genèse. Aye kosolola na ye. Aye kosolola na ye. Atuni ye. Me yo babiloko nyonso ezali ya kolia. Nyonso tokolia. Okolia la bino me. Kaka wana o ya nini ya kati ya nini balobaki na biso tolia te. Nyoka a répondre ye alobite. Nzamba fentaki yo, akosaki yo, Deus timinte yo. Cobra conversava com a pessoa, quer dizer que nós tínhamos o poder de se comunicar com os animais. O primeiro homem, que é Adão. Adão tinha o poder de se comunicar com os animais. Então, e a Eva também. Então, a Eva conversou com a cobra. A cobra lhe disse: não podemos comer, para Deus é que tá um bocadinho malandro. Se você comer aquilo, ele sabe que você vai saber tudo no espírito. Vai saber tanto como ele sabe. A mulher, com a sua curiosidade, não pegou só uma fruta, tirou tantas. Comeu ela própria e deu ao marido. Moi, si, pena ba curiosité na ye, azwa ki kaka fruit moko te, azwa ki mwa ebele, abuki na Bible eza koloba, akenda ki alie ye moko akamati pa ye apesi yango le Messie Adam. Messie Adam tanga ye alie yango, bango mibale bamona ndenge nini, bazali mutakala. Bango mona mutakala basoni bake bazwi ba matiti ndenge Bible eza koloba, ba makasa. Não matiti de uma caça. Foram buscar as folhas para se guardarem. Então, ao mesmo tempo, Adão começou a ouvir os passos de alguém andar dentro do jardim. Na mesmo tempo, Adão akumiko yoka makolo ya mutu eza kotambola na kati ya garden. Yesu abengi, Adam, where are you? Adam, oza wapi? Adam, ozali wapi? Nayoka ki ozo tamula na garden me na bomba maki pona nazali naked, nazali ni. Adam, taza onde, epa, eu tava ouvindo os passos aqui andas no jardim e eu fui me esconder porque estou nu. Mas quem é que te disse? Quem que te disse isso que você estás nu? Essa mulher que você meteu ao pé de mim é que foi buscar daquelas frutas que nos proibiste de comer e trouxe aqui e me deu para comer. Eu vi, Eva, eu lhe caminho sali. Eva, então ndamba tunia lobi, mwasi oyo kamata ki oche pembeni na ngai. Ye wana ayelinga ba fruit oyo. Apesinga na lia ngape na lie, mais sikoyo je me sens que nazoku mimona. Tamba loba kini na ke atuni Eva lobi. Grand prêtre, ezala ngonga ite nyoka yela kinga yawa abetelinga masolo ke soki na lia ngo na koyeba makambo comme toi. Donc ezanga te nyoka mutayaki ambrouyenga na lia. Nyoka wapi yo nyoka? Nyoka azoko mona na te nzamba lobi na yo ndengo zabo. Okotambola kaka na babele wala ndengo zali na libumu na yo. Et puis okozala ennemi ya mutu. Yo na mani bokozala ba ennemi. Yo kobaiti bango koluka osua bango na bakitambi na bango me bango bakobomaka yo na mutu na yo. Je dis, c'est pas. Você, cobra, como é que fizeste isso? Cobra já não tinha resposta. Se você vais começar a andar com essa tua barriga encolhida na terra e nunca vais te levantar, e o homem vai ser o seu inimigo, nunca vai te querer. E vai querer tanto te dar na tua cabeça para te matar. E você, o que tu tens que fazer é tentar lhes morder. E vais comer doce. A terra. A poeira. Vais comer a poeira. Vais te alimentar de poeira. Nyoka yangana balbaka nyoka liaka mabele na ba poussière. Abiloko nzamba pesa ye. Men Adam azongeli que yo mobali
nyonso etikali awa faut se sacrifier osala na motoki na yo yango okozwa bilei na yo na motoki na yo yango okozwa bilei na yo. Yo mwasi pe comme tu es curieux nakobakisela yo pasi na mabota, nakobakisela yo pasi na mabota na yo, epuis ozala kaka na nsima na ye mobali. Akamati ye moko Nzambe, ele mesmo Deus, como a Bíblia nos diz, pegou a pele do animal, azui poso ya nyama, apesi bango balata, et puis abengani bango na jardin, abimisi bango na jardin. Nzambe abimisi Adam na Eva na jardin. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Mas Deus não expulsou o espírito neles. Ao mesmo tempo, Deus lhes deu o quê? E o castigo de tudo isso, por vocês não obedir às minhas comandações, a morte. Vocês, como eu vos recebi da terra, e na terra vocês voltarão. Donc, lokola boyoke liba ba commandement na ngai te, na pesi bango pe liwa ayebisi ye ke ndenge bouta na mabele, ndenge pe bokozongaka na mabele. Mutu na mutu azali na ndenge akoki ko se reprendre yango. Donc wana Yesu azalaki te na ba Yesu, sorry. Wana Nzambe akamati atiki ye, mais avec ton esprit, atiki ye na esprit na ye, abengani bango. Abengani bango bayebaki, bako increase, mais bazalaki deja koyeba mabe na bolamu. Pona bakendai koyokela Satana. Ba expulse bango na jardin d'Eden. Siko Nzambe atiki Adam na Eve avec ton esprit. Siko je pense que na moment wana na yebite soki Nzambe place wana fana lukana tuna soki Nzambe achanza kimbala moko langage tango bango bakende koyeba plus que Dieu pona nzete wana ezalaki nzete ya koyeba mabe na bolamu. Tango bakeyeba mabe na bolamu, Nzambe a divisé bango na contact avec les animaux. Point d'interrogation. Depois de eles ir comer aquela fruta que sabia, essa fruta que era fruta da verdade e da mentira. Da verdade e da mentira. Quando eles comeram, acho eu que Deus finalizou o contato linguístico entre o homem e os animais. Question mark. Mas o Deus não tirou o espírito deles. Não lhes tirou a vida. Lhes pregou. Pregar, como é que vocês dizem? A condenar bango na maluba. Sikoyo. Na tango tokei wana oyo wana je pense que mutu nyonso ayebi. Mais sikoyo na Bible wana tango babengana eti bakosala ba makambo na ye bavi na ye baye kobota badam bakayin banini tokosolola. Mais nalingi na kende kuna nano avant te tozala nanu pembeni awa ke Nzambe tanga bengani bango atiki bango avec ton esprit spirit. Sikoyo, qui est l'esprit à un homme? Et le quoi na ebite soki to yebi yango bien. L'esprit, spiritu. O que é o espírito dentro do homem? In my knowledge, I like reading in English. I think some people understand, but now mega course translate. A human spirit is a mental function of awareness, insight, understanding, judgment, and others reasoning power. It is distinguished from the separate component. Balobi, human spirit, donc, esprit a mutu, ezali mental function, ezali fonction moko mental of awareness, pona, ekebisaka, oye ekebisaka, eza fonction moko, donc, oye koki ko warn you, kuna kamnyezo leka, ete kobimate mbule zobeta, awareness, insight,
understanding, esprit, wana kaka nyonso eza na kati ya esprit, understanding, judgment, and others, et puis les autres, raisonnement, pouvoir y a raisonnement, it is distinguished from the separate component. Ezali distinguish, ezali expressé na beaucoup de components. Components ezali ba component soki toke na chimie tango zolo va covalent bond tango zoke na oxygène alumine ba component donc ba matériel, beaucoup de matériel na kati wana c'est l'esprit. O espírito é mental função de desperto, insight, a compreensão, julgamento e muitas razonáveis poder honesto. E depois é subscribed, é distinguished, é revelado com muitos componentes diferentes. Nos componentes físicos, which comprise the entities of emotion. Na ba component physique oyo elakisaka biso ba entitement ya ba émotion, ya image, ya mémoire et puis na personnalité. Isso são componentes e tem componentes físicos com que aquilo que dizem que nos leva a saber, a identificar emoções, imagem, memória e a personalidade. And you should know the truth, and the truth should make you free. O espírito faz com que a pessoa saiba a verdade. O espírito. O que é que nos faz saber a verdade quando a gente faz o mal? É o espírito, o esprit. Yango sala kabiso to yeba vérité, a makambu. So que besides esprit o yeba vérité ali kambute. Yeah? And the truth should make you free. Et puis la vérité yango sala kabiso to zala. O balobaka libre. A verdade é que nos faz ficar livres. Ficar livre. Não tem pena, não tem pensamento. Estou a pensar mal por causa do outro. Por quê? Porque você não quer falar a verdade e aquilo até começa a te comer. Começa a te comer inside. Se você ir no book de John 8:32, he's explained that. So que os 8 têm a kotanga na book de John 8. Verset 8, chapitre 8, verset 32, vous comprenez encore. The thing the Lord has revealed to me about prayer since then have totally changed my life, and I am now seeing miraculous results. As coisas que Deus revelou em mim a propos de rezar, desde ali, have totalmente mudou a minha vida. E eu agora posso ver alguns milagres. Como é que se diz? Miracles. Vejo miracles. Yeah, miracle or whatever. Donc, na makambo, the things the Lord has revealed to me. Makambo nzambe oyo revela deja na kati na ngai pona kosambela. A partir ya wana, totalement échanza pena vi na ngai. Na ndenge ya sikoyo na monaka ba makambo epi nazo komona ba miracle na ba resultat na kati na bomoi nanga. If
you are not getting the result, soki yo oza kozwa ba resultat te, se você não está a receber resultados, you know the Lord want you to have, que você sabe que Deus quer que você tenha, ou yo yebi que Nzambe alingi yo ozala nango. Maybe, peut-être, ezali temps ya ko considérer meilleure manière ya kosambela na yo. Maybe, talvez é o tempo de considerar a melhor maneira ou a melhor maneira de poder mudar a sua maneira de rezar. I am not saying that anyone who doesn't pray as I do is of the devil. Eu não estou a dizer que todos aqueles que não rezam como eu ou a minha maneira de rezar, que eles são do Sátana, são de evil. Na língua kolobate que batoyo nyoso basambela katena ndenge na ngawe na sambela kapona ngana zana ndenge na ngayo foza na ndenge na yo ngai sikoyo normalement fana considérer bango ke bazali bana na Nzambe te. Eza lukuta ngai petango nazalaki na bobungi elingolo bateke nazalaki mwana na Satana, nazalaki always mwana na Nzambe. Ezalaki peut-être na ndenge ngai nazalaki ko vivre, ko mener vie na ngai. Não quer dizer que quando eu não estava a rezar ou não estava a falar muito de Deus, que eu era o filho de Satanás. Não. Mas eu não estava a fazer as coisas como os comandamentos de Deus nos peça para a gente poder fazer. Você compreende? De maneira que a gente também estávamos a rezar. Eu sempre amei o Deus com o meu coração, and the Lord loved me. Eu sempre amei o Deus com todo o meu coração e eu tenho a certeza que Deus também me ama com todo o coração dele. Ngana jekwa, umina albaga nazalaka tatanking, nazalaki chaque fois na kondima Nzambe alingaka ngai. Et puis ngai moko nazai kolinga Nzambe pona na silisa ba masolo na ngate na Portugal na komi wana te so na beteli bino ba histoire nga na leka na Portugal classique to sala pona ba mois folar ba 70-80 livres par jour, mais okomona ke place wana soko ciel muki okufi, mais Nzambe me guardou, Nzambe abombaki ngai, Deus me guardou. A vida que eu levei em Portugal, nos meus 10 anos e meio que eu fiz em Portugal, se eu não acreditasse em Deus, se calhar hoje em dia não podia estar aqui a falar com vocês. Então, Deus love us. Mas os resultados que eu esperava from Deus, na parte de Deus, eu não tinha nenhum resultado. É como eu vos disse, não é porque tem um carro, eu estou a conduzir Audi, aquilo que são resultados. Os resultados que eu pedia para Deus, pedia para que tivesse reunido com a minha família, eu não tive. Mas na bamumão ana nyoso Nzamba o ngala lingake me ba resultat nango nazoko mona ngote siko nazoko mona ngote pona nini wana ezalaka ba question biso moko normalement fato mitunaka nzoko mbana ba resultat nazoko zelela Nzambe o nazala ko senga na butu na moi ezoki komikokisa te pona nini ezalaki peut-être ndenge na ngai oyo ngai nazalaki ko se conduire. En tout cas, nako luka moyeto sili sawana et puis Nzamba Zalanabino, vamos acabar por aí e Deus esteja com vocês. Esses são programas que vão ser todos feitos em poucos minutos, que é para o pessoal poder ter at least time to watch it. Donc, coisa lá pinaba minute mingi te pona muito na muito azo aka pinata ya kotala ngomwa 30 minutes peut-être ko aider muito pona kotala chaque émission. En tout cas, merci mingi. Toko continuer. Bye bye.